Olá pessoal, aqui é o Dr. Rocha e hoje é um dia muito especial para mim. E quem está comigo aqui é a Camila, A Camila que é uma aluna do Diabetes Controlada e está aqui passeando em Fortaleza. Ela está aqui conhecendo as belezas do Ceará. Eu chamei ela para a gente bater um papo sobre diabetes tipo 1, que é um tipo diferente de diabetes. 90% das pessoas, dos brasileiros que têm diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 são 10% apenas, apenas entre aspas. São 13 milhões de diabéticos no Brasil diagnosticados. Nós temos aí praticamente 1,5 milhão de diabéticos tipo 1. E sabem que tem a doença. Que não sabem, nós devemos ter mais ou menos 3 a 4 milhões, fora os que vão descobrir que são diabéticos nos próximos anos. E eu estou muito feliz porque ela foi uma das primeiras alunas e ela é um exemplo de que a diabetes tipo 1 ela pode ser controlada através da alimentação inteligente e também através da atividade física. Eu costumo dizer que a alimentação inteligente ela é responsável por 80% do controle da diabetes. 80% a 90%, 10% é a atividade física. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela generosidade de compartilhar sua história aqui conosco. Viu? E tudo bem, Camila? Tudo ótimo, e eu tenho que agradecer, por questão do programa, que graças a Deus hoje eu realmente tenho uma qualidade de vida. Porque antes eu alimentava da forma com que era me passada, mas eu não tinha resultados, porque não era a forma correta de alimentar. Então hoje, graças a Deus, eu que tenho que agradecer mesmo pela oportunidade de ter conhecido o programa, porque para mim foi assim, uma chave mesmo, para abrir uma porta para que eu realmente conseguisse uma qualidade de vida, porque antes eu não conseguia ter. Então, hoje eu que agradeço a oportunidade mesmo. Imagina, aqui é um local onde a gente faz amigos, Eu considero o grupo do Diabetes Controlado uma grande família, Nós temos pessoas do Brasil inteiro que têm tido as suas vidas transformadas e a história da Camila é muito forte, Eu quero que você fale um pouco, para os nossos amigos que estão nos assistindo, amigos e amigas aí pelo Brasil afora. Como é que há quanto tempo você descobriu que tinha diabetes tipo 1, O que você sentiu na época? E a diabetes tipo 1 geralmente ela dá alguns sintomas, E acaba levando a pessoa para o hospital, fazendo que ela descubra que está com esse problema, Fala um pouquinho sobre os primeiros dias com essa doença e tudo mais. Comigo aconteceu da seguinte forma. Eu tinha uma cachorrinha e ela ficou comigo 12 anos. E aí ela pegou leishmaniose, que é uma doença que é transmitida por um mosquito, e um mês depois ela morreu. Depois que eu descobri que ela estava com essa doença, ela morreu. Passou um mês, eu fiquei diabética. E como que eu descobri? Eu comecei a sentir a boca muito seca, eu estava comendo muito e emagrecendo. E tomando muita água, muito líquido, queria tomar muito suco, tomava muito refrigerante, coisa que eu não tinha costume de fazer. Muita sede, muita vontade de tomar várias bebidas. Exatamente, coisa doce. A gente sempre quer muita coisa doce, tomando muita água e comendo em excesso. E eu comecei a sentir a boca muito seca, sem saliva. E o pessoal comentando comigo, isso é sintomas de diabetes, o que é isso? Eu doei sangue 3 meses antes e estava tudo normal. Então, senti muita dor de cabeça, muito sono, muito cansaço. O cansaço, é terrível, porque a gente sente um peso nas costas. E eu queria dormir o tempo inteiro, e a cabeça doendo o tempo inteiro, a boca muito seca. Aí um dia, eu acordei de manhã e falei vou no hospital, Vamos ver o que é isso. Vai que é diabetes mesmo. E aí eu fui. Quando eu cheguei, a minha glicose estava 280 em jejum. Aí a enfermeira me perguntou, você está em jejum? Eu falei, tô. Aí eu medi minha glicose e ela, você não comeu nada? Eu falei, não, eu estou em jejum. Jejum quer dizer, não comi nada. Eu falei, eu estou em jejum. E aí eu fiquei 12 horas no hospital para baixar a minha glicose, tomando insulina, e desde então eu nunca mais consegui baixar e controlar mesmo. Aí eu comecei a ir no endocrinologista, passei por vários, porque a gente a princípio não aceita. Então eu passei por vários endocrinologistas e a primeira que eu passei, ela me receitou glibenclamida e metformina, de 850 metformina, que é um medicamento que ele deixa a gente com diarreia, porque
porque ele é muito forte. Então eu tomava esses dois junto com a atividade física que eu sempre fiz. Então eu fazia o spinning na academia, fazia musculação e tomando esse medicamento. Eu fiquei o período de lua de mel, né? É 1 ano tomando esse glibenclamida e metformina, consegui um controle mais ou menos, porque eu fazia atividade física. Só que depois de 1 ano, aí que eu comecei a tomar insulina, eu nunca mais consegui controlar. Aí foi só aumentando. Aí eu tomava a insulina só pela manhã, depois passou para manhã e à noite, e eu fazendo atividade física, aí passou a Novo Rapid, depois passou uma de ação rápida, e aí, hoje eu também tenho uma insulina de ação rápida, só que eu quase não tomo ela, mas eu tenho a prescrição dela. Para quem não sabe, né, a diabetes tipo 1, na diabetes tipo 1, o próprio organismo, o pâncreas, né, o pâncreas é um órgão tamanho do meu punho, mais ou menos, ele fica localizado aqui, ele é coberto pelo estômago, e ele produz a insulina, né? A insulina é um hormônio importante. A insulina ela coloca a glicose dentro das células, né? As células elas precisam de glicose, e o excesso de glicose ele passa a danificar, a inflamar o corpo, a danificar as células, tecidos, enfim. No caso da diabetes tipo 1, a insulina ela deixa de ser produzida pelo pâncreas. Isso faz com que a pessoa precise de insulina. Caso contrário, a glicose ela é um veneno em excesso no sangue, né? Quem é aluno do diabetes controlado aprende isso. É uma das primeiras coisas que eu faço questão de ensinar, que a glicose ela pode ser venenosa se ela tiver em excesso na circulação. A diabetes tipo 2, ao contrário, que a maioria das pessoas, a pessoa produz insulina, ela tem o pâncreas funcionando, porém ela tem uma resistência à insulina nas células. Então essa é a diferença principal entre diabetes tipo 1 e tipo 2, né? No caso da Camila, não se sabe ao certo o porquê, mas o estresse, o emocional, no caso é a perda do cachorrinho que ela tinha, né, uma grande perda, uma grande decepção, pode levar fazer com que as células do corpo ataquem o pâncreas e destruam as células beta que produzem insulina, né? Então foi o que aconteceu. Em algumas pessoas, essa destruição é completa, principalmente pela alimentação errada, né, e também o estresse, né, decepção e tudo mais. E em outras pessoas ainda sobra um pouco de células produzindo insulina. Então vai depender do tempo de evolução para a gente saber se há possibilidade de deixar de tomar insulina ou não, né? Então, outra coisa importante, né, do que ela falou aqui é que nós temos basicamente 2 tipos de insulina. A insulina regular, que é de ação mais lenta, e a insulina de ação rápida, que é a Novo Rapid, que ela citou aqui, que é de ação rápida. Então, o que acontece nessa abordagem atual? As pessoas os médicos passam muita insulina, né, porque eles passam, os nutricionistas e muitas vezes o médico passam uma alimentação muito rica em açúcar, né, e trigo, que é pior do que açúcar. Então isso torna a vida de quem tem diabetes tipo 1 um inferno, né, porque você tem que tomar altas doses de insulina porque o corpo não está fabricando, e ainda por cima, com a alimentação errada, te obriga a ficar tomando insulina de ação rápida, grandes quantidades e de ação lenta também. Isso faz com que a pessoa fique se espetando aí muitas vezes ao dia, né? Quantas vezes você usava insulina por dia? Eu segui a dieta da nutricionista que tinha passado, e a minha dieta era basicamente assim, trigo, porque eu consumia o pão integral com queijo, então eu comia misto umas 3 vezes ao dia. Misto com queijo, tomava café com leite. E o meu almoço eu comia arroz, comia feijão, muita salada, sempre comi muita salada, mas a minha glicose sempre ficava 280. Eu até ligava pro meu marido de manhã e falava para ele, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque eu comi um misto com queijo. Tudo com a nutricionista. Exatamente, eu segui a dieta da nutricionista à risca, como ela havia me passado. Eu tinha até uma foto no meu celular da dieta para eu poder comer aquilo ali no dia, para eu não sair. Então eu tinha aquela dieta, eu seguia aquela dieta e não baixava, porque minha dieta era rica em trigo, tudo meu era integral. Certo. Infelizmente é o que se passa aí fora. Né? A nutrição no Brasil está cerca de 40 anos atrasada, eu faço questão de dizer isso porque os profissionais precisam se atualizar, as condutas estão ultrapassadas. Hoje na Suécia, o maior centro de diabetes do mundo também, que é afiliado a Harvard, já é adotado uma alimentação que eu chamo de alimentação inteligente. Primeiro passo, cortar trigo, cortar esses alimentos light também, que são repletos de açúcar, né? E isso aí já vai te colocar num trilho, né, num caminho de controle da diabetes. Conta pra gente um pouquinho, Camila, como é que você descobriu o problema de diabetes controlado? Uma amiga minha, que mora na Bahia, ela me marcou num vídeo.
Aí eu entrei, abri, eu tava desesperada mesmo, porque a minha glicose estava ficando 280, 300, até 400 em jejum. Eu tava ficando desesperada, porque eu casei em novembro e eu já casei com a ideia de ter filho. Eu falei, eu quero ter filho, mas com essa glicose eu tava sem possibilidade. Eu tava vendo que eu jamais ia poder ter filho. E ela me marcou nesse programa. E eu sem esperança, sem nada, porque eu tomava insulina 7 vezes ao dia. Eu tomava a NPH de manhã e eu tomava à noite a NPH e durante o dia eu tomava umas 5 vezes a Humalog, que é a injeção rápida, porque a minha glicose sempre estava acima de 180. Enquanto você estava seguindo as recomendações erradas, exatamente, alimentação rica em trigo, alimentos light, isso vai tornar a glicose mais alta mesmo. Isso, a nutricionista me passava dieta e o endocrinologista me passava insulina. Então eu ficava fazendo a dieta e tomando insulina por conta da dieta, né? Rica em trigo. Então, aí eu vi o programa, eu conversei com meu marido e falei para ele só, olha, eu vou entrar, vou dividir de 12 vezes. Ainda falei com ele assim, porque eu fiquei com medo de ser realmente uma falcatrua e tudo mais, como todo mundo posta na internet que tem coisas que realmente não procedem, né? Não são verdade. Então eu entrei e falei assim, eu vou arriscar. Porque se de tudo mal, né, eu perca R$300. Falei assim com ele. E eu entrei no programa, mas com toda a esperança do mundo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque isso foi no domingo. Aí eu custei para conseguir acessar o meu telefone não queria entrar, porque estava bem lento. Aí eu consegui entrar no telefone do meu marido, comprei no domingo, na segunda-feira eu comecei. Na segunda-feira eu tive resultado. Foi imediato. E eu fiquei maravilhada. Aí eu comecei a falar para todo mundo, comecei a postar, comecei a fazer vídeo e eu queria falar. Nos primeiros dias, então, você já conseguiu baixar a glicose, né? No primeiro dia eu consegui baixar. Foi assim, instantâneo. Como num passe de mágica, vamos dizer assim mesmo. Sim. Até o corpo da gente ir acostumando com a alimentação é muito legal, porque o corpo responde muito rápido, o meu respondeu. Sim. Juntamente com a atividade também, né? Que aí para mim foi melhor. O caso da Camila é muito interessante, porque ela tem diabetes tipo 1, e a diabetes tipo 1, ao contrário da tipo 2, ela responde muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se ela está com a alimentação correta, retira o açúcar, retira o trigo, e faz atividade física, nós temos aí tudo que contribui para uma melhora, para um controle da glicemia, né? Atividade física, aeróbica, né? Academia, no caso que ela faz tanto aeróbica quanto também a parte de musculação, é excelente, porque isso faz com que haja uma melhor entrada da glicose na célula, diminuindo a glicose no sangue e com a alimentação correta, né? Uma alimentação pobre em carboidratos refinados, né? Rica em gorduras saudáveis, vai fazer com que os níveis de insulina se mantenham mais baixos, né? E de glicose, e que a necessidade de insulina passa a ser pouquinho por dia, né? Então, em quantos por cento você diminuiu a quantidade de insulina? Eu diminuí em 90%. Porque se eu tomava o dia inteiro, tomava 7 vezes, eu já tomo uma na parte da manhã. Maravilha, né? Porque eu faço atividade física à noite. Então, eu tenho certeza que se eu mudar o horário da minha atividade, se eu conseguir fazer atividade na parte da manhã também, eu ainda vou conseguir reduzir mais. Com certeza. Eu fico feliz demais com o resultado da Camila, né? Como ela era uma das primeiras alunas do programa, eu pude acompanhá-la de perto, né? Nós nos conhecemos, eu adicionei ela no Facebook, né? Nós temos uma comunidade secreta, né? Do grupo Diabetes Controlada. O aluno que tem acesso ao programa, ele participa do grupo, tira dúvida, né? Nós temos uma equipe de suporte lá e nós passamos a conversar diretamente e eu fiquei muito maravilhado com os resultados dela, porque foi em poucos dias mesmo, né? Você já estava né? Ela passava para mim o programa, a alimentação da, eu falei, olha Camila, coloca no papel o que você sente, né? De manhã, a glicemia pela manhã, o que você come, que nós vamos ajustar essa medicação. Você vai diminuir essa medicação, você vai diminuir essa alimentação. E em poucos dias, você já estava com os níveis controlados, né? De glicemia. Eu fiz um diário, né? E eu te mandava toda noite esse diário com tudo. Mas eu também segui muito fielmente tudo que foi passado. Porque só com essa alimentação que eu consegui o verdadeiro resultado. Porque eu seguia desde o primeiro dia, eu comprei tudo e já comecei a alimentação correta na segunda-feira. Então eu tive resultado muito rápido porque eu troquei minha alimentação muito rápido. É incrível. É incrível porque eu vejo que são vários pontos importantes na história da Camila. Primeiro ponto, a importância de seguir um método,
seguiu passo a passo, né? Ela não questionou, ela falou, eu acredito no método, e eu mostro no treinamento, o que eu mostro ali não é o que o Dr. Rocha acha, né? É o que os estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo mostram. Então não tem essa coisa do que eu acho, achismo, é ciência ali, gente. E ela seguiu o passo a passo, a importância de ter metas claras, de ter objetivos claros. Ela sempre teve essa clareza de propósito. Então isso é fundamental. Outro ponto fundamental é a atividade física. Não só para quem tem diabetes tipo 1, como a Camila, mas para quem tem também diabetes tipo 2, geralmente quem tem diabetes tipo 2, que é 90% das pessoas que têm diabetes, tem problema também de resistência à insulina, tem problema de obesidade. Então são pessoas que geralmente são sedentárias, né? Então eu recomendo a atividade física para os dois grupos. E eu abordo isso dentro do programa com detalhes, né? A importância da atividade física e a importância de seguir o método, né? A alimentação é a maior parte, tem uma grande importância para resultados. E também a atividade física é muito importante. E com a atividade física, ela está aí tomando insulina apenas uma vez ao dia, pela manhã, né? E ganhou massa magra, né? Ganhei muito, eu ganhei 7 quilos de massa magra. Olha que interessante. Olha que interessante. Quem é diabético tipo 1 tende a perder peso, porque o pâncreas não produz insulina, então a pessoa tende a ser mais magrinha. Quem é diabético tipo 2 tende a ser obeso, então ele vai fazer atividade física, vai começar a alimentação inteligente e vai perder peso. Quem é tipo 1, seguindo a alimentação inteligente e fazendo musculação e atividade física aeróbica, vai ganhar massa magra. É fundamental entender isso, né? Então eu diria que a história da Camila reúne tudo que você precisa para controlar a sua diabetes. Primeiro, seguir a metodologia que já é adotada na Suécia, que já é adotada pelos maiores centros de diabetes do mundo. Segundo, ter clareza de propósito, ter disciplina, seguir o passo a passo. Isso é fundamental, né? E compartilhar aí os resultados para que possa inspirar mais pessoas, né, para esse Brasil afora, que está tão sofrido, né? Com certeza. A Camila que trabalha com pessoas que acompanham, o seu trabalho te dá a oportunidade, né, de acompanhar ali, de certa forma, os diabéticos, né? Onde eu trabalhava, na verdade. Certo. Era o centro de diabéticos, de pé-diabéticos, as pessoas. É uma complicação muito triste da diabetes, né? Gerando preocupações, gerando o excesso de glicose tende a acumular nos pés, né? Isso gera o quê? Isso gera inflamação, feridas que não cicatrizam e o tempo começa a amputar. Eu via muita amputação. Eu ficava apavorada, porque eu diabética, num local onde tratava diabético, eu via todos os diabéticos com cara de doente. A gente olhava e sabia que eles estavam doentes. A maioria com amputação de membros inferiores, dedo, pé. E eu via eles só subindo. Porque começava do dedinho, mas ia para o pé, para a perna. E via também amputação de mão. E era uma coisa muito triste de ver. E cada dia eles iam definhando mais. Cada dia mais. Então eu fiquei muito apavorada com isso. E quando eu descobri o programa, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu não quero ficar assim. Jamais. Então, eu realmente entreguei e acreditei. As pessoas falam muito, né? Porque tudo que a gente não conhece, que é novo, traz um pouco de medo. Então, a questão do colesterol, né? Às vezes as pessoas perguntam, não, mas o seu colesterol? Eu falei, olha, é uma alimentação diferente que vai mudar totalmente o meu colesterol. Eu falei, mas eu acredito. Então, assim, diante do que eu via, do que eu vivia realmente ali, de ver aquelas pessoas da forma que elas estavam, eu decidi não ficar e decidi acreditar. Então, hoje, eu vivo bem melhor do que eu vivia antigamente. O medo, antigamente eu tinha medo, porque a minha glicose estava muito alta, então eu estava esperando a qualquer momento ter alguma coisa mais grave. Com certeza, né? Viver com os níveis de glicose altos deixa as pessoas sem esperança, né? E quando usam um excesso de insulina, você vive entre o terror, né? Hiperglicemia, excesso de glicose no sangue e baixas de glicose, que são crises de hipoglicemia, né? Então você fica com medo, fica apavorado, né? O caso da Camila é interessante também, porque como toda mulher, a imensa maioria das mulheres tem o desejo de ter filhos, né? E quem é diabético tipo 1 e está seguindo essas recomendações tradicionais, fica muito difícil a
pessoa ter uma gravidez saudável, com os níveis de glicemia altos, né? E agora, com o controle da diabetes, é perfeitamente possível planejar uma gravidez, né? Com certeza. É o sonho de toda mulher. Exatamente, é o meu sonho. E hoje eu vejo possibilidade de ter uma gravidez saudável, que para mim é o mais importante. Porque eu não podia cometer insanidade na época, nem de pensar em ficar grávida. Então já veio uma frustração, porque já junta um monte de coisas, né? Que a gente já fica triste, a glicose alta já deixa a gente para baixo. E essa questão de eu pensar que eu não ia poder realizar um sonho, que eu acho que é o sonho de toda mulher, ser mãe, isso me deixava mais desesperada ainda. Então, quando eu vi o programa, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu falei, não, eu vou arriscar porque eu preciso de tentar. Então, hoje, eu e meu marido, a gente já pensa, já planeja, a gente já está ali quase que decorando o quarto das crianças já. Maravilha, então, traz um conforto muito grande para a gente. Traz uma esperança e uma expectativa de planejar a sua vida, né? Realizar os seus sonhos, que é o que todo ser humano merece, né? Ter saúde para isso, né? E é disso que se trata esse programa, né? De trazer esperança e mostrar que é possível, sim, controlar a diabetes. Para você que é diabético tipo 1, é possível o controle. A Camila é um exemplo vivo disso, está aqui comigo. Para quem é diabético tipo 2, é possível não só o controle, mas em muitos casos é possível também reverter. Nós temos casos de reversão, o caso do Valdomiro, que eu já publiquei uma entrevista dele também, mostrando que para quem é diabético tipo 2 é possível até reverter além do controle. Para quem é tipo 1 é possível o controle completo. E como eu falei, conforme o caso, em menos tempo, se ainda há produção de insulina pelo pâncreas, é possível ainda resgatar essa produção do pâncreas a partir de uma boa alimentação, quando sobram células tipo beta, que produzem insulina. Então é interessante isso também, deixar para o nosso amigo aí que quer saber melhor, né, conhecer melhor. Você quer deixar aí alguma mensagem final para quem está assistindo a gente? Encorajar, né? Encorajar mesmo, assim, se você é diabético tipo 1, tipo 2, que seja, né? Ou que tenha na família histórico. Essa alimentação de hoje em dia está muito, muito pobre, a gente está adoecendo por conta dos alimentos. Na minha família mesmo, não tem casos de diabéticos. Então, eu fiquei diabética e na minha família não tem caso. Então, se você tem caso na sua família, ou se você não tem, encorajo a realmente mudar a alimentação. Porque a gente precisa de saúde. E a alimentação que a gente tem hoje em dia, passada até por nutricionistas desinformados mesmo, elas estão nos adoecendo. Então, eu encorajo mesmo. Se você é diabético, então, eu não preciso nem te falar muito. Pode entrar no programa sem medo, gente. Vai, entra, porque realmente traz benefício, que é a saúde que a gente tanto deseja. Porque o diabético que realmente visa a saúde, a gente não quer comer, a gente não quer deixar na verdade, a gente quer deixar de tomar medicação. A nossa ideia é essa, não é poder comer tudo, é não ter a medicação, que é o sonho que a gente tem. Então, assim, encorajo mesmo, pode entrar, gente, não tem erro. Realmente, a satisfação, a saúde é a nossa satisfação mesmo. Então, eu garanto mesmo, porque graças a Deus hoje eu tenho saúde realmente para falar sobre. Estou muito satisfeita. Pode entrar, gente, é muito bom. Eu também estou muito feliz com esse depoimento aqui, com essa história. Eu estava já ansioso aqui aguardando a Camila vir passear com o marido dela aqui no Ceará para gravar esse depoimento, para inspirar mais pessoas, para ajudar mais pessoas, a maior quantidade de pessoas possível, né, por esse Brasil afora. Então eu quero te agradecer mais uma vez pela generosidade, compartilhar conosco aqui. Certo, Camila? Muito obrigado. Um abraço aqui. Estou muito feliz. Um forte abraço a todos vocês aí. E até a próxima. Tchau, tchau.